A Rádio Bandeirantes está completando 90 anos. Foi fundada em 1933. 90 anos no mês de novembro. O prefeito de Campinas, Dário Saad, esteve no programa Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes na última quinta-feira, quando foi a data oficial quando a Rádio Bandeirantes entrou no ar, no dia 23 de novembro, através do Jolumar Brito, ele que foi o fundador da rádio PRC9. Começou como PRC9, depois Rádio Educadora e em 2002 mudou para a Rádio Bandeirantes. Vamos ouvir aqui duas histórias. A meu pedido, o prefeito de Campinas, Dário Saad, contou duas histórias do rádio lá em Pedregulho, aonde ele nasceu. Eu nasci em Pedregulho, morei lá até os 17 anos. E lá tinha um pessoal que montou uma rádio pirata, clandestina e tal, e que chamava Rádio Mirim de Pedregulho. E a Rádio Mirim ficava perto da minha casa e era uma rádio diferente, porque apesar de ser pirata, ela dava o endereço no ar. Então assim, a Rádio Mirim de Pedregulho, funcionando no dial, lá tinha lá o endereço no dial, e falava assim, olha, funcionando aqui na rua Rio Branco, número 5, Fundos, que era uma casinha de fundo na casa de uma senhora lá, né? E a Rádio Mirim de Pedregulho tinha ela funcionava acho que algumas horas por dia, e o sinal dela, Batista, não passava de uns 100, 150 metros. Pegava um quarteirão, acho que tinha uma meia dúzia de ouvintes. E para começar a rádio, começava de manhã, o locutor, naquela voz dele tradicional, falava assim, bom dia, Pedregulho, bom dia, Brasil, boa noite, Japão. Ele dava aquela ideia que a rádio não pegava nem no quarteirão seguinte, mas era verdade. Estamos falando de uma época que não existia internet, né? Então aquelas ondas das rádios não passavam do quarteirão. Na cabeça dele ele imaginava transmitindo para o Japão. Mas ele deu tanto o endereço da rádio na rua Rio Branco, número 5, Fundos, que um dia a polícia baixou lá e falou, meu irmão, desliga isso aí, porque além de ser clandestino, você dá endereço, tudo. Aí eles desligaram lá, né? E a outra? A outra, Batista, é fantástica. Tinha o seu Lourenço, lá em Pedregulho, que ele é um senhor que trabalhou a vida inteira na zona rural como peão. Ele andava a cavalo lá, trabalhava apartando gado, buscando gado e tal. Ele tinha até a perna torta, ele aposentou e mudou para a cidade. E ele comprou uma bicicleta Monarch, aquelas Monarchs grandes, e comprou um rádio. Naquela época, Batista, acabava de sair aqueles rádios que tinha toca-fitas, rádio e aqueles dois alto-falantes, tinha uns meio prateado, né? Grandão. E ele punha a rádio no ombro e andava com a bicicleta Monarch lá em Pedregulho. E era corintiano doente. E naquela época não era todo mundo que tinha rádio, não. Televisão era pouca. As pessoas tinham aquele radinho em casa e tal. E quando o Corinthians perdia, às vezes levava umas lambadas de 4, o pessoal falava assim, ô, seu Lourenço, quanto ficou o Corinthians? Falou 0-0. Que 0-0? Ficou 4-0. Falou, não, no meu rádio falou 0-0. Quem sabe das coisas é meu rádio. Então o seu Lourenço, o rádio do seu Lourenço... O rádio dele tinha vida própria. Vida própria, o Corinthians nunca perdeu no rádio do seu Lourenço. Quando o seu Lourenço faleceu, o pessoal falou assim, agora acho que o Corinthians começa a perder um pouco. Sensacional. Mas ele negava, ele era corintiano doente, ele negava a derrota do time. Para ele não perdia. O Corinthians só empatava e ganhava o resto do jogo. No rádio dele sempre ganhava empatado. Só ganhava. E quando a pessoa falava assim, seu Lourenço, ficou 4-0, às vezes perdia do Palmeiras, do Flamengo, 4-0 nada, no meu rádio ficou 0-0. Eu mostro pra você, não mostra nada, aquela coisa nem gravador tinha. Sensacional, hein? No rádio do cara, o Corinthians só ganhava. Toda cidade tem essas figuras, né? Diferenciadas. E eu tive num restaurante domingo agora, encontrei o prefeito lá, ele estava lá com a família, almoçando, né? E aí quando ele me viu, ele veio, deu um abraço, falou, Batista, a repercussão que deu aquele negócio foi gigante. Tudo quanto é lugar que eu vou agora, alguém vem, ô prefeito, conta de novo aqui aquela história que o senhor contou lá na Rádio Bandeirantes. Aí eu tenho que ficar repetindo as histórias que eu contei do rádio lá. Então deu grande repercussão a presença do prefeito. Histórias sensacionais. E o rádio é tudo isso daí mesmo, né?
Para quem já há algum tempo atrás falou que o rádio estava ultrapassado, quebrou a cara, né? O rádio continua sendo esse veículo de altíssima velocidade, de utilidade pública, de grande penetração, de muita agilidade realmente. E é isso. Você falou no rádio, o mundo ouviu.